Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula, e não é uma simples aula não, a gente agora veio com uma coisa diferente. Na verdade, assim, vamos lá, fazer um bate-papo bem rápido. O propósito do canal sempre foi proporcionar a pessoas que não conhecem Excel, né, a aprenderem sobre Excel. E o canal foi a forma como eu consegui fazer isso. Não tinha pretensão de fazer algo que tivesse essa proporção como foi, estamos chegando a 100 mil inscritos, mas acabou acontecendo e eu acho que é a minha forma de contribuir para o aprendizado das pessoas no mundo. Eu então quero aproveitar esse canal e quero a partir de hoje, nas próximas várias semanas, postar para você aula sobre o nosso treinamento de Excel. Sim, aqui você vai ter um treinamento de Excel gratuito, de verdade, gratuito, completo, 37 aulas gravadas para você. Esse curso era um curso pago, sim, ele ainda é um curso pago. É um curso que eu disponibilizo em uma outra plataforma, que eu vendia a mais de R$200. Eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente. Basta ter um pouco de paciência. As aulas serão postadas 2 vezes na semana. Nessa semana, para a gente começar com o pé direito, a gente vai postar 3 aulas, tá? E a partir da semana que vem, 2 aulas. Como é um compromisso que eu estou assumindo com vocês e eu não quero deixar de cumprir, essas aulas elas estarão sendo postadas todas hoje, programadas para as próximas semanas. E assim você já vai poder acompanhar. E claro, ativa o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E claro, gostou da aula, né? Tá gostando da aula, tá gostando do curso, deixe seu comentário, deixe seu like. Tudo isso vai fazer com que mais pessoas conheçam esse conteúdo. E claro, se gostou muito, compartilhe com seu amigo. Ele também precisa aprender Excel, eu tenho certeza disso. Eu só não posso esquecer de falar sobre uma outra coisa. Esse curso, nessa outra plataforma que custava R$200, eu baixei o preço dele agora, tá? Ele está custando R$79. Se você tem muita pressa de fazer, eu vou dar uma dica para você. Eu estou disponibilizando hoje um cupom onde esse curso está custando R$39,90. E se você então tem muita pressa, tem muita necessidade de aprender Excel rápido e ainda não está disponível para você todas as aulas, você pode, pelo valor de R$39,90, comprar esse curso, adquirir esse curso. Mas, vou frisar, todas as aulas estarão disponíveis aqui também. É claro, na medida do tempo, né? No passar das semanas. Beleza? Falando um pouquinho só sobre o treinamento, não me estendendo mais. Esse treinamento vai do nível básico até o avançado. E você vai perceber, de repente, se você conhece um pouco mais de Excel, você vai perceber que as primeiras aulas, lógico, são mais básicas. Só que eu vou pedir uma coisa, não deixe de assistir. As primeiras aulas são muito importantes e muita gente que acha que tem um conhecimento super avançado não conhece coisas que são básicas e que são muito importantes para chegar lá na frente e você ter a confiança de fazer uma função, criar uma ferramenta para você trabalhar com o Excel. Essas aulas, essas primeiras aulas, são muito importantes. Não deixem de assistir, certo? E claro, a cada aula o nosso nível vai aumentando, a dificuldade vai aumentando e você vai sair dessas aulas com um conhecimento excelente de Excel. Eu tenho certeza disso. Eu fico por aqui, me estendi um pouco demais hoje. Nos próximos 2 dias você terá as próximas 2 aulas desse treinamento. E na semana que vem voltamos à rotina. Terça e quinta, aula do nosso curso. Forte abraço e fique agora com a aula. Bom, nós vamos começar o nosso treinamento falando sobre formatação. Uma funcionalidade muito importante para você que quer ficar fera nessa ferramenta. Entender como que o Excel recebe as informações quando nós digitamos os dados dentro das células, isso é muito importante. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os formatos numéricos. Quais são os formatos numéricos disponíveis no Excel para você utilizar nas suas planilhas? Eu trouxe aqui os 4 formatos, que são eles: o formato geral, o formato número, o formato moeda e o contábil. Vamos começar com o formato geral. O formato geral, ele é o formato padrão de todas as células de Excel. Ou seja, sempre que nós abrimos uma planilha de Excel, todas as células, elas como padrão, elas vêm formatadas como geral. O formato geral, como você está vendo, ele faz parte do grupo formatos numéricos. Ou seja,
A informação ela é interpretada como um número, porém, esse formato é um formato limitado no ponto de vista visual. Esse formato ele não nos permite nenhuma alteração no quesito visual. Eu não consigo aqui fixar casas após a vírgula, eu não consigo aqui colocar pontos separando o milhar, não consigo aqui usar símbolo de moeda. Então, esse formato ele é um bom formato. Deixa eu falar para você o que eu acho do formato geral e quando ele deve ser utilizado. O formato geral ele é um bom formato para você utilizar naquelas colunas, por exemplo, de quantidade. Porque colunas de quantidade normalmente são colunas com números inteiros, mas o formato geral ele recebe valores decimais. Se por um acaso eu precisar digitar aqui 2,5, ele vai me mostrar esse 2,5, ou seja, ele não deixa de mostrar a informação. Porém, se eu não digitar casa após a vírgula, ele não mostra. E se a casa após a vírgula que eu digitar for 0, ele também não mostra. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Selecionei o intervalo de célula que eu quero aplicar essa formatação. Selecionei com o mouse, mas também poderia selecionar com um Shift, né? Ou seja, seleciono a primeira célula, mantenho o botão do Shift pressionado e com a seta eu navego para baixo. E assim eu faço a seleção das células. Nós vamos aprender agora a entrar na tela de formatação. O formato mais comum é clicar com o botão direito sobre a célula ou as células que você está formatando. Lá embaixo nós vamos encontrar um item chamado Formatar Célula. Clicando nesse item, ele me direciona para a tela de formatação. Essa é a tela de formatação, ela é composta por 6 guias e a que nós vamos trabalhar agora é a guia número. Aqui na guia número eu tenho todas as categorias, vejam, geral, número, moeda, contábil e outras que nós veremos em aulas futuras. Nessa aula passaremos apenas por essas 4. O formato geral, vejam, quando eu seleciono, do lado direito ele não me traz possibilidade alguma, certo? Então, deixando claro o que eu falei sobre o formato geral, vejam, quando eu digito um número dentro dessa célula, ele recebe como um número inteiro. Se eu digitar um número no formato decimal e esse número for com casas sem valor, como é o caso aqui, 00, eu dou um Enter e ele recebe como 200, ou seja, ele elimina, ele não mostra esse 00. Ele não mostra números que não têm valor. Se eu tivesse digitado aqui 300,50, o 0 sem valor ele também não mostra. Então, ele tem uma característica marcante, né, por não mostrar esse tipo de informação e em algumas situações, como por exemplo demonstrar quantidade, esse formato é um bom formato. Feito? Muito bem. Segundo formato, formato número. No formato número eu passo a ter aqui possibilidades de formato. Ou seja, no formato número eu consigo, vejam, selecionei o intervalo e agora eu quero entrar na formatação. Agora há pouco eu ensinei a você a entrar na formatação clicando com o botão direito do mouse. Agora eu vou ensinar uma tecla de atalho que nós vamos inclusive usar muito durante o nosso treinamento, que é o Ctrl 1. Ctrl 1 é a tecla de atalho que vai direcioná-lo para a formatação de célula. Bom, sabendo disso, nós vamos agora selecionar o formato número. E veja, no formato número, nós temos aqui 3 possibilidades. A primeira delas é a quantidade de casas após a vírgula. Nesse formato, eu consigo fixar. Ele me traz como padrão 2 casas, mas eu consigo alterar para 3, para 4, ou também diminuir para 0 ou para 1, enfim, defino da forma como eu quiser. Aqui nós temos a total liberdade. Segunda possibilidade desse formato. Nesse formato, eu consigo colocar o ponto que separa o milhar. Esse ponto, ele já é um parâmetro nativo de outros formatos, como por exemplo moeda e contábil, que nós vamos ver logo à frente. Mas no formato número, ele não é nativo, ou seja, se eu quero que apareça aquele ponto separando o milhar, eu preciso marcar essa opção. Marcada essa opção, vejam, inclusive aqui embaixo, que ele já nos mostra o número com esse ponto. Aqui embaixo, inclusive, é a nossa terceira opção. Aqui, no formato número, nós conseguimos definir como eu quero que o meu número apareça quando eu digitar um valor negativo. Vejam que aqui eu tenho formatos trazendo
as cores vermelho e preto, né? Ou seja, nesse formato, eu consigo definir, por exemplo, que se a pessoa digitar um valor negativo dentro dessa célula, eu quero que esse valor apareça em vermelho, automaticamente. Eu então vou selecionar aqui o último item, que me traz o hífen na frente e me traz também o valor na cor vermelha. Vou clicar em OK e ele vai aplicar o meu formato. Eu vou digitar agora números dentro dessas células. Veja, quando eu digito um número menor que 1000, a única alteração aqui é a quantidade de casas após a vírgula. Se eu digitar um número maior do que 1000, veja que ele separa, colocando também o ponto no milhar. É claro que se eu digitar aqui um número muito grande, por exemplo, ele vai separar, coloca título, aumenta a largura, perceba que ele separa com um ponto, 1000, milhão e, se necessário, bilhão e assim por diante, ok? Esse separador de 1000, ele é um caractere que facilita a análise dos nossos números, dos nossos dados, ok? Então, sempre que possível, utilize. Essa é uma dica que eu dou para você quando utilizar o formato número. Bom, a terceira possibilidade aqui é o valor negativo. Então, eu vou agora digitar, vejam, sinal de menos, 3000. E quando eu dou um Enter, pronto, o meu valor automaticamente fica vermelho. Quem não conhece tão bem a ferramenta de formatação, acaba recorrendo ao recurso formatação condicional, ou seja, uma ferramenta mais avançada para poder atribuir esse tipo de formatação, certo? Então, nós temos essa possibilidade de uma forma muito simples, lá no formato número, ok? Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar a você os formatos moeda e contábil. Esses formatos, eles são normalmente confundidos pelas pessoas. Eles até são parecidos e o que eu quero mostrar nessa aula são as diferenças entre esses dois formatos. Para poder fazer isso, eu vou colocar agora valores dentro dessas células, ok? Perceba que eu digitei valores iguais. Perceba também que eu digitei valores com casas decimais diferentes. A intenção aqui é mostrar a você a vantagem de utilizar cada um desses formatos. Cada um tem como ponto positivo. E o primeiro deles, o primeiro que nós vamos formatar, é o moeda. Para aplicar o formato, eu então seleciono o intervalo de célula, dou um Ctrl 1 e ele vai me direcionar para a tela de formatação. Aqui, eu vou agora selecionar o formato moeda. Quando eu seleciono o formato moeda, percebam que do lado direito ele me traz como possibilidades de alteração casas decimais e como padrão ele me traz duas. E a novidade aqui é poder utilizar o símbolo da moeda, né? Novidade porque nos formatos geral e número nós não tínhamos essa possibilidade. Então, nós passamos agora a ter essa possibilidade. Sobre o símbolo da moeda, vejam, como padrão, ele me traz o símbolo do real, porque foi a linguagem de instalação do meu Excel. Mas ele me traz também aqui moedas de outros países, caso eu queira utilizar. Ele traz também a opção nenhuma. Essa opção ela vai retirar o símbolo da moeda. Eu vou manter o símbolo do real, porque eu quero mostrar a você as diferenças entre o formato moeda e o formato contábil. E é então muito importante que esse símbolo esteja presente. A terceira possibilidade de formato da categoria moeda é a possibilidade de alterar o valor negativo. Vejam que eu tenho aqui as mesmas possibilidades que eu tenho no formato número, correto? Eu vou agora selecionar a segunda opção. E a segunda opção é formato vermelho sem o hífen na frente. Esse formato vermelho, sem o hífen na frente, ele vai representar o valor negativo através da cor. Ou seja, mesmo eu tendo que digitar o hífen para representar o valor negativo, para dizer ao Excel que esse valor é negativo, esse hífen não aparece. E eu vou conseguir identificar valores positivos e negativos através da cor, ok? Eu vou clicar em OK e ele vai aplicar o meu formato. Para que você entenda bem as diferenças, antes de começar a falar sobre o formato moeda, eu vou aplicar o formato contábil na coluna ao lado. Então, selecionei o intervalo, dou um Ctrl 1 e vou agora selecionar a categoria contábil. Selecionei a categoria contábil e vejam que nela
nós temos apenas duas possibilidades de alteração. Tem uma coisa que eu quero comentar com você, que é muito importante para que você não tenha que ficar saindo e entrando da célula o tempo todo que for aplicar uma formatação. Perceba que do lado direito, acima das formatações, nós temos um campo chamado exemplo. Nesse campo exemplo, ele vai nos mostrar como as alterações que nós estamos aplicando afetarão na nossa célula. Então, percebam, eu vou aqui diminuir a quantidade de casas e lá no campo exemplo, ele também diminui. Eu vou retirar o símbolo da moeda e no campo exemplo, ele também retira. Então, é uma forma rápida de você já identificar se o formato aplicado ficou bom ou se não ficou tão bom assim, ok? Bom, falando sobre o formato contábil. Nesse formato, nós temos duas possibilidades de alteração. Podemos alterar aqui a quantidade de casas decimais e também podemos alterar o símbolo da moeda, assim como fizemos no formato moeda. Bom, eu vou agora clicar em OK e vou aplicar esse formato para nós entendermos as diferenças entre os formatos moeda e contábil. Vou clicar em OK e ele vai aplicar o meu formato. Eu vou aumentar a largura da coluna para que a informação caiba. Bom, primeira e principal diferença, a posição do símbolo da moeda. Vejam que no formato moeda, a posição do símbolo da moeda é alinhada ao lado do número. Já no formato contábil, a posição desse símbolo é alinhada à esquerda e o número alinhado à direita. Esse ponto é um ponto que facilita a análise dos dados. Vejam que em um relatório, facilmente nós conseguimos identificar os valores no formato contábil. Já o formato moeda nos exige uma certa atenção para poder identificar valores, certo? Percebam que mesmo aumentando a largura da coluna, lá no formato contábil, ele vai sempre manter esse tipo de alinhamento, correto? À esquerda, o símbolo da moeda, à direita, o nosso valor. Bom, aproveitando que estamos falando sobre largura de coluna, se você ainda não utiliza essa funcionalidade, perceba como que eu faço essa alteração. Veja que para fazer a alteração da largura da coluna, eu preciso levar o mouse lá no final da minha coluna. O meu mouse fica inclusive com uma posição diferente. E para aumentar ou diminuir a largura da minha coluna, basta eu pressionar o botão esquerdo do mouse e assim eu consigo, com o próprio mouse, alterar, seja para mais ou para menos, a largura da minha coluna. Quando eu soltar o botão esquerdo no mouse, vejam que ele vai manter aquela largura para a minha coluna. Uma outra forma de fazer essa alteração da largura de coluna é levando o mouse naquela mesma posição, lá em cima, no final da coluna, e dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Quando eu faço isso, percebam que o Excel procura a melhor largura para essa coluna. Feito? Bom, já que você conheceu a primeira diferença, vamos agora falar da segunda diferença, que é o valor zerado. No formato moeda, quando nós digitamos um valor zerado, esse valor ele é mostrado através do número 0. No formato contábil, quando eu digito um 0, esse 0 aparece como um hífen. E isso também é um ponto positivo do formato contábil, já que essa forma de visualização nos facilita a identificação de valores zerados. Nesse momento, o placar está 2-0 para o formato contábil. A terceira e última diferença é um ponto positivo do formato moeda, e esse ponto diz respeito ao valor negativo. Vejam que se eu digito um valor negativo no formato moeda, esse valor fica automaticamente vermelho. Na verdade, o que tem de bom aqui é ele assumir o formato que nós escolhemos lá na formatação. A grande vantagem é poder selecionar o formato que nós queremos. Isso não é possível no formato contábil. No formato contábil, se eu digitar um número negativo, ele vai mostrar nesse formato que está aparecendo para você, que seria hífen na frente do símbolo da moeda. Essa terceira diferença é um ponto positivo do formato contábil. E assim, o nosso placar fica de 2-1 para o formato contábil. Considerações finais a respeito desses formatos. Cada formato desse tem uma finalidade. Cada formato desse tem utilidade para uma determinada situação.
E o segredo de aproveitar bem a ferramenta é poder utilizar o bom de cada formato. Ou seja, quero mostrar quantidade? O formato geral é um bom formato. Quero trabalhar com valores, mas não quero usar símbolo de moeda? O formato número é um bom formato. E agora cabe a você escolher entre os formatos moeda e contábil qual deles você vai adotar para o seu trabalho no dia a dia. Eu tenho o hábito de trabalhar com o formato contábil. Essa aula nós encerramos por aqui. Espero que você tenha percebido o quanto esse formato é importante. E na nossa próxima aula falaremos sobre os formatos data e hora. Ok? Até a próxima aula.